Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de aulas sobre assuntos recorrentes no Enem de Espanhol. Entre os assuntos recorrentes no Enem de Espanhol, nós vamos ver hoje os advérbios, certo? Então, significa que esses advérbios eles vão cair nos textos da prova de espanhol para a qual vocês que já se inscreveram no Enem devem estar preparados. Então, os advérbios eles são muito importantes na prova de espanhol, não porque vão perguntar a vocês o que é um advérbio, não. Eles vão cair dentro dos textos. Como a gente viu, a maior parte da prova de espanhol e de inglês também são partes onde nós vamos ver não apenas o conteúdo gramatical em si, mas vamos ver textos interpretativos, onde nós vamos ter que interpretar. E para que nós possamos interpretar bem cada um desses textos que vai cair na prova de espanhol, que, como eu já disse a vocês, pode ser a letra de uma música, pode ser um texto normal, pode ser uma tirinha, certo? Uma chargezinha, pode ser um cartaz publicitário, pode ser uma poesia. Para que a gente possa entender bem, é necessário que a gente conheça algumas partes da língua espanhola. E uma dessas partes, que é a que nós vamos ver hoje, é a parte dos advérbios, certo? Como é que caem esses advérbios na prova de espanhol? A primeira coisa que nós precisamos lembrar é o que são os advérbios, certo? E o que são esses advérbios que caem na prova de espanhol do Enem. Então, a primeira coisa é a seguinte, pessoal. Eles são advérbios de um grau comparativo, certo? Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é isso. Esses advérbios eles são de um grau comparativo. Eles estabelecem relações. Relações de quê, professor? De igualdade, de inferioridade, de superioridade. Eles também são de um grau superlativo, certo? E nesse caso de serem superlativos, eles vão ser analíticos ou sintéticos. Então, vamos ver quais são esses advérbios que vão cair na prova de espanhol do Enem. Eles vão cair, como eu já disse a vocês, dentro dos textos, certo? Então, fiquem atentos, porque eles vão cair dentro dos textos da prova de Enem. Os primeiros são os advérbios de afirmação. Eles vão ser usados para afirmar alguma coisa. Então, nós vamos ter o sim, que é o si com acento, certo? Então, sempre que vocês verem o si com acento, significa sim. O si sem acento, ele é o si, o SE, do português. Então, nós vamos ter nos advérbios de afirmação o si, claro, ciertamente, cierto, también e já e exacto, certo? O já, o YA, ou já, ele é o nosso já do português, certo? Eu creio que os outros aí não precisam de tradução, não. Eles estão bem claros aí o que cada um deles é no português, certo? Então, esses são os advérbios de afirmação. Nós também vamos ter advérbios de quantidade, que vão servir para indicar a quantidade de alguma coisa, certo? Nós temos, por exemplo, o además. O además, pessoal, é o nosso ademais. Ademais, ou além do mais, certo? Bastante. Casi, o casi, ele significa o nosso quase, certo? O mas, com acento, certo? Esse mas com acento é o nosso mais, M-A-I-S, certo? Que é de intensidade, é o mais. Menos, mucho, muy, certo? Muy também é uma forma de dizer muito em espanhol. O muy, geralmente, ele vai vir antes de adjetivos, certo? Lembrem que adjetivos são palavras que qualificam um ser. Temos também o pouco, o tan, que é o tão, em português, e tanto, certo? Esses são os advérbios de quantidade. Temos também os advérbios de dúvida, que são o nosso acaso, quiçá, que é o nosso quizás no português, ou quem sabe, né? Provavelmente, ou provavelmente, e o possivelmente, é o possivelmente. Temos também os advérbios de lugar, eles vão indicar o lugar das coisas. Por exemplo, abaixo, que é debaixo, aí, que é o aí, em português,
Ali, que é o ali do português. Aqui, alrededor. Alrededor, pessoal, significa ao redor, por volta de. Cerca, cerca significa perto, certo? Próximo, perto. Delante é em frente. Detrás é atrás. E lejos, pessoal, significa longe. Temos também os advérbios de modo, que são o nosso así, o assim, bien, que é bem, despacio, que é devagar, certo? Deprisa, que é depressa, peor, pior, mejor, que é o melhor no português, e facilmente, que é o facilmente. Temos também os de negação, que é o nosso no, que significa não, nunca, jamás e tampouco. Tampouco é o nosso tampouco em português, ou seja, eu não como fruta, tampouco como massas, certo? Não como fruta, mas tampouco eu como massas, certo? Também não como massas. Temos os advérbios de ordem. Advérbios de ordem, pessoal, eles são aqueles que vão indicar a ordem em que as coisas aparecem. Por exemplo, posteriormente, que é no final, primeiramente, que é que aparece primeiro, certo? Sucessivamente, é sucessivamente, ou seja, vem depois, é uma ordem de coisas, certo? Então, sucessivamente, eu he comido pão sucessivamente. Eu comi pão sucessivamente, ou seja, várias vezes. Temos também os advérbios de tempo, e aí sim, esses aí vocês têm que prestar bastante atenção neles, que é o ahora, que significa agora, anoche, que significa na noite passada, certo? Não é hoje à noite, é a noite passada. Antes, aún, que é o nosso ainda. Ayer, que significa ontem. Después, que significa depois. Temprano, que significa cedo, certo? Significa cedo. Temprano significa cedo. Mientras, que é enquanto, certo? Enquanto. Por exemplo, mientras eu comia, ela apareceu. Enquanto eu comia, ela apareceu, certo? Então, mientras significa enquanto. Ante a noite, que significa a noite antes de ontem, certo? Hoy, que significa hoje, H-O-Y, hoje. E manhã. Manhã significa amanhã, certo? Então, cuidado na palavra manhã, porque manhã, quando é substantivo, ela significa manhã, certo? Agora, quando ela é um advérbio, ela significa amanhã. Então, esses aí, pessoal, são os grandes advérbios que vão cair dentro da prova de espanhol do Enem, e eles têm uma importância muito grande, porque boa parte dos textos que vão aparecer lá vão conter advérbios. É quase impossível a gente formar textos sem esses advérbios, certo? Então, é muito importante que vocês, antes de mais nada, revisem agora essa aula que a gente está tendo, copiem no caderno de vocês esse slide, deixem esses advérbios copiadinhos para vocês revisarem antes da prova do Enem, especialmente vocês que se inscreveram para fazer a prova de espanhol do Enem, certo? Todos eles têm uma importância muito grande e fazem parte dos assuntos que mais caem no Enem, certo? Os assuntos que mais caem, que são recorrentes. Por quê? Porque como a prova ela é de interpretação, galera, vocês vão precisar ter esse conhecimento na mente de vocês. Vocês vão precisar ter esse conhecimento na ponta da língua. Especialmente, ó, por exemplo, essa palavra aqui, que nós temos aqui, temprano. Temprano, aparece lá um poema e para você resolver a questão, você precisa saber o que é temprano. Ah, mas eu lembro que Léo disse isso, mas eu não liguei, eu não estudei. Então aparece lá, sei lá, me desperté temprano e hablé con ella. Vamos supor que essa frase ela tem a resposta para a questão.
Só que aí vocês não lembram o que é temprano. Vocês me escutaram falando aqui, mas não lembram o que é. Não estudaram, ou não guardaram, ou não participaram da aula. E aí, vai ter problema. Vocês já perdem uma questão. Vocês já perdem uma questão. E cada questão que a gente perde no Enem, ela é muito importante. Então, por exemplo, é importante eu saber que temprano significa cedo, certo? Então, me despertei temprano e hablé com ella. Me levantei, acordei cedo e falei com ela. Aí eu já tenho a resposta da minha questão, certo? Ou, por exemplo, o oi, H-O-Y, que muita gente, quando vai ler, fala roi. Não, não é roi, pessoal. O H, ele é mudo. O H no espanhol, ele é mudo. Aí as pessoas sabem, o H é mudo, então é oi. Oi significa o quê? Oi, olá. Não, não é. Significa hoje. Cada um desses assuntos, pessoal, que eu estou passando para vocês, eles são de extrema importância. Eles são muito importantes mesmo. Acreditem em mim, eles são muito importantes porque são esses assuntos que vão ajudar vocês. Pode parecer sem importância. Ah, Léo está colocando muito assunto, sei lá, sem importância, com pouca coisa. Não, pessoal, todos esses assuntos, eles têm importância. Eles têm importância por quê? Porque como a gente viu na nossa primeira aula, a prova de espanhol do Enem, ela não é para medir o conhecimento gramatical de vocês, ela é para medir a capacidade de vocês interpretarem, porque a gente só interpreta quando a gente entende. Mas como é que eu vou entender o texto, pessoal, se eu não sei, se eu não tenho vocabulário? Se eu não tenho vocabulário, não tem como eu entender o texto. Então, essas aulas com esses assuntos recorrentes, pessoal, elas vão ajudar vocês a entender o que é cada palavrinha dessa, que vai aparecer lá nos textos de espanhol do Enem. E também vai ajudar vocês a saber o que é que essas palavras significam. O que é que essa palavra significa? Por quê? Porque a maioria dos alunos eles têm problema em identificar qual é a função de uma palavra no texto, numa frase, numa oração, e qual é a tradução dessa palavra. Especialmente a tradução, porque, como eu falei para vocês, existem os falsos cognatos, os irmãos falsos, os falsos amigos, que são aquelas palavrinhas que a gente jura que em português elas são a mesma coisa, e não são. Então, semana que vem nós vamos ter aula em tempo real. Eu espero vocês na aula em tempo real. Peço a vocês também que avisem aos colegas de vocês que quem faltar a aula em tempo real vai ficar sem nota qualitativa. A aula em tempo real, a partir do momento que eu mandar o link para vocês, ela é uma aula que vai contar a nota qualitativa de vocês, porque eu faço chamada, certo? Então, vocês coloquem aí no grupo de vocês, no grupo aí com os estudantes, com os colegas de vocês, que essa nossa aula em tempo real, ela vai garantir a nota qualitativa. E que se vocês não têm presença nas nossas aulas em tempo real, que vão acontecendo de cada 15 dias, a cada 15 dias, vocês vão ficar sem nota qualitativa, certo? Estou colocando aqui a presença. Assim que a gente começa a aula, eu faço a chamada. Tá bom? Então, eu agradeço a participação de todos, espero que todos permaneçam bem. E na próxima semana nós vamos ter aula em tempo real, certo? Então, fiquem atentos ao link para poder participar da aula em tempo real na semana que vem. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.